Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 16 de abril. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: as drogas nunca entram na vida de um jovem de repente. Ela sempre entra de uma forma sorrateira ou sorrateira. Saiba por que o engove não pode ser utilizado com álcool. Agora te preocupei? Governo já subsidia 15 milhões de famílias com o gás. E agora a meta é ter 30 milhões de famílias até as eleições. Será que isso não tem cheiro de inelegibilidade? Que palavra difícil de falar, né? Quase metade da população do Brasil se tornará dependente do programa do gás do governo. No bloco esportivo, caso para a cadeia. Estudantes visitam a Corsã. Bem legal essa matéria. MCs e influenciadores são presos com 1,5 bilhão de reais. Quase um plano perfeito. E o seu filho? O seu filho será que idolatra esse pessoal, esses MCs? Você deixa essas músicas entrar na sua residência? Preste atenção, pois pode dar muita coisa de errado. Bom, estas são algumas das informações que apresentaremos hoje no Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini falando diretamente de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil! Opa, falando em capital brasileira do vinho, hoje está de aniversário a nossa vizinha Pinto Bandeira, 29 anos de emancipação política. Por que eu tô falando isso? Porque ela era um braço de Bento Gonçalves, era um distrito de Bento Gonçalves, se emancipou há alguns anos atrás, até teve umas indas e vindas, mas hoje está completando emancipação política. Parabéns, Pinto Bandeira! E falando em política, meu chapéu, vamos falar do preço da energia, do preço dos combustíveis, pois a situação está ficando insustentável. E olha que eu já venho falando isso há bastante tempo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou um novo pacote de medidas para diminuir o efeito da alta do petróleo no mercado de combustíveis. Presta atenção no que ele disse, que o Brasil importa apenas 30% do diesel que consome. Isso quem falou foi o ministro do Lula. Ele disse que nós só importamos 30% do diesel porque o resto é produzido no Brasil. E com essa instabilidade no Estreito de Hormuz e o petróleo passando a $100 o barril, ele falou que vai destrinchar essa bucha. Ele falou que vai resolver a situação. Ele falou que para os próximos 60 dias o Brasil tem diesel 25% a mais do que a demanda. Silveira que falou isso. Então, entre as medidas que ele irá tomar, tem o efeito de zerar os tributos federais do PIS e COFINS. Foi exatamente o que foi estabelecido no governo anterior de Jair Bolsonaro. Ele fez exatamente a mesma coisa, só que ele deixou chegar numa situação complicada. A criação de novos subsídios a produtores e importadores do diesel, também ele falou que vai fazer. E também mencionou a alta sobre o imposto da
exportação do petróleo bruto. Aí sim, nessa coisa, eu vi vantagem, aí eu te apoio, ministro, porque se a gente tem o petróleo, extrai ele e manda para fora porque não tem refinarias para fazer gasolina e depois a gente compra num preço bem maior. Então, se o ministro fizer sim, ele subir o imposto da exportação, os gringos de fora não vão vir comprar petróleo aqui e vai estar tudo certo. A princípio teria que baixar o preço da gasolina com essa ação. Mas claro que não é uma coisa fácil, tá? Então o governo implementou na ação uma alta também do querosene de avião. Você viu semana passada, né? Agora viajar vai sair bem mais caro. Então, falando em energia, o gás entra nesse montante, né? Hoje o Vale Gás subsidia 15 milhões de famílias. Nós somos 220, né, milhões aqui no país. De pessoas. E aqui eu tô falando 15 milhões de famílias. E o governo quer ampliar para o dobro, 30 milhões de famílias. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui? Se tiver 3 componentes na família, isso daria, em média, beneficiaria metade da população. Se tiver 30 pessoas, se tiver 3 pessoas na família, quase 90 milhões de pessoas seriam beneficiadas com esse Vale Gás. E se temos 200 e pouquinhos milhões de pessoas no Brasil, é quase metade. Essa votação, esse embutido aí de vários problemas. Falando em embutido, bom, vamos ver o que vai acontecer. Isso aí, esse negócio do Vale Gás me parece aí uma implementação para dar um up na campanha de Lula, mas não vou dizer nada. Falando em embutidos, né? Vários problemas podemos observar. E essa ação vai dar um rombo tão grande nas contas do governo que eles não conseguirão mais se equilibrar. E eu já tô falando isso faz tempo. Pois se o governo só gasta e não arrecada, já fez aquela ação dos 5 mil reais, né? No último ano do governo Lula, para dar um up na campanha política. Daí parou de arrecadar uma boa grana e não disse como vai fazer para substituí-la. Então, esse aí vai ser um dos problemas. E agora esse negócio aí da gasolina, do gás, do diesel. Pô, se a gente traz de fora só 25% do que a gente usa aqui, não sei, hein? Se não era vantagem a gente fazer mais algumas refinarias e tudo que nós retirarmos do pré-sal, nós poderíamos usar aqui no Brasil, né? Mas não sei se é bem essa ideia do Lula, né? Baixar o diesel e fazer as coisas mais baratas, né? Bom, eu acho que é uma ação para as pessoas ficarem mais felizes e votarem novamente no Lula. Lembra o que aconteceu com a Dilma em seu governo? Foi bem parecido, né? E não deu certo. E como eu prevejo, essa ação também não dará certo. A Dilma, né, segurou muitos preços e sucedeu depois de uma explosão de preços no ano seguinte da eleição. Você lembra? O governo Lula está priorizando benefícios que são imediatos para a população. No ponto de vista da população mais carente, isso vai ser muito bom. Mas a curto prazo vai aumentar a inflação, vai colapsar o valor dos alimentos, atropelando a eficiência econômica. Então, de acordo com a ação do governo, a inflação do ano que vem vai ser
gigantesca. Se segurem nas cadeiras. Não vai ter como controlar. Aliás, ninguém vai controlar, seja qual ele for o presidente. Não interessa, se o Lula ganhar, ele vai ter esse pepino nas mãos e ele não vai mais conseguir dar conta. Porque usou toda a grana para a campanha. Se pegar o Bolsonaro, também não vai dar conta. Tem que fazer umas reformas capciosas e não é de uma hora para outra, hein? Porque eu venho falando aqui há muito tempo dessa coisa que vai dar. Mas a população mais pobre é que vai se lascar com o tempo. Somente para mascarar essa situação, vamos entender assim, ó. Se uma pessoa ganha um salário mínimo, tá? E quer comprar um relógio tipo aquele do Alexandre de Moraes. Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui. Relógio de Alexandre, eu tenho aqui sim. Tenho que mostrar pra vocês, ó. Esse é um Patek Philippe. Ele custa 500 mil reais, tá? Vamos dizer aí que você quer comprar esse relógio, você compra ele em várias prestações e não consegue pagar ele. Então, enquanto você está usando o relógio, você é o bam. E depois que o pessoal vier te cobrar, vai ser complicado. A hora que chega a conta, se você não tiver grana para pagar, terá que devolver. Tive até um soluço agora, né? Perder o que já investiu nele, entendeu? É só nessa questão da inflação aí que o Lula quer deixar esses preços estabilizados. O veneno que vai ser desferido na população de uma só vez vai ser grande. Vai ser de uma cobra muito venenosa. O ministro do governo Lula não tem um planejamento. Um planejamento para conter a inflação que vai chegar e vai sim. Você acha que não? Vai sim. Eles vão arrebentar o bolso do cidadão. Olha que eu não me engano, hein? Veja a nossa vizinha Argentina. Antes desse governo, tinha muitas tetas para amamentar, como o governo do Brasil. E lá eles tinham 200% de inflação, mais de 200% de inflação ao ano. Tá? Era uma coisa insustentável. Era 30 pila o café, tipo meio quilo de café em janeiro. Em dezembro ele tava 90 reais. Pensa bem. As coisas vão aumentar assim, incrivelmente, seja qual for o escolhido presidente. Quem arca com as despesas somos nós. O governo não produz nada. Bom, a notícia que eu tinha dado a vocês aqui ontem também foi que a CPI, sim, a CPI do crime organizado rejeitou o pedido de indiciamento de Gilmar, Toffoli, Gonê e Moraes. Eu já sabia disso e eu já falei para vocês, cantei a pedra ontem. Então, para fazer uma CPI, para quê? Os culpados, os ladrões de verdade são blindados pelo PT. Resultado da votação 6-4. Mas se não tivesse retirado aí os 3 parlamentares que são de direita e colocado 3 que são de esquerda, a votação seria diferente. Mas aqui no Brasil, o poder fala mais alto. Se os 3 ministros da Suprema Corte e o Procurador-Geral da República que roubaram, sim, eles roubaram na cara dura. Isso foi mais que comprovado. E sem contar que temos um Senado acadelado. Alcolumbre, o presidente do Senado, não quis nem estender mais as investigações. É um término das investigações sem ter um resultado. A nossa nação não tem mais jeito mesmo. Tem que fazer o que Raul Seixas propôs, alugar o Brasil de uma vez. Tá? Que coisa, né? Amanhã tem mais. Vamos falar agora de esportes e vamos dar uma respiradinha.
Pessoal, vamos falar da dupla Grenal. Achei que nós íamos falar coisas boas, né? A dupla Grenal tem que parar de reclamar. Os treinadores têm que botar essa gurizada a jogar mais futebol e parar de reclamar. Porque todos os times agora eles são bons. São bons. Não tem mais time ruim. A situação do torcedor tá ficando bem complicada. Torcedor da dupla Grenal não aguenta mais. Não quer nem mais ir ao estádio. Então o próximo compromisso do Tricolor é sábado às 20h30 enfrentando o Cruzeiro. O Cruzeiro tá louco, né? Mas eu não sei se vai ganhar. O Mirassol, domingo de manhã às 11h, vem para o Internacional. Enfrentar o Internacional. E lembrando que a dupla Grenal não tem jeito de sair da parte de baixo da tabela. Então, gurizada, vamos se puxar, levantar essa pontuação, porque a situação tá feia. Falando em feia, eu tenho dois assuntos desagradabilíssimos para falar do futebol. Lembra daquele atleta, não tem como esquecer, né? Passou em todas as TVs, William Ribeiro. Aquele que chutou a cabeça do árbitro e foi condenado a 2 anos de prisão em 2021. Sim, esse você lembra, né? Que coisa, né? Ele foi banido do futebol profissional e ele voltou a jogar futebol amador. E nesse final de semana, adivinha o que aconteceu? Ele agrediu novamente o árbitro. Dessa vez ele deu um tapa no árbitro depois de receber um cartão vermelho. O atleta é reincidente. A agressão é complicada. Ele tá banido do futebol profissional, agora banido do amador. E vão fazer o que com essa criança? Tem que prender mais uns anos para tomar jeito? É difícil. Às vezes o sangue sobe. Mas tem que... É outro ser humano que tá aí, né? Bom, e vamos falar da equipe feminina do Tricolor, a Bárbara Fonseca. Bárbara Fonseca foi denunciada por preferir injúrias raciais após uma partida. Ela vai ser julgada hoje pelo suposto gesto. Eu não sei se é verdade, se é mentira, mas futebol tem de tudo, né? Bom, um assunto bom, um assunto para dar uma amenizada nessa situação. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino ano que vem. Você sabia? Legal, né? E Bento Gonçalves, a capital do vinho, foi escolhida como uma das sedes de treinamento. O estádio Darcy Posa recebendo atletas de uma grande competição. Bom, pessoal, essa foi notícia boa, pelo menos uma boa no esporte, né? Amanhã tem mais esportes aqui no Jornal Últimas Notícias e agora sabemos aí que o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica ali ao ladinho do Shopping América. Sabe onde é que você entra no estacionamento do Shopping América, aquele em forma de caracol? Quando você embicou o carro, olhou para o outro lado da rua, está lá a Natal Fitness. Lá você encontra acessórios esportivos, aí muitos acessórios esportivos. Bom, deixa eu falar aqui.
teve estudantes, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho a imagem, sim. Estudantes do curso técnico em meio ambiente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aquele na Oswaldo Aranha, na frente dos bombeiros, visitaram a estação de tratamento de água da Corsã aqui em Bento Gonçalves. Dá uma olhada, a gurizada faceira aqui, ó. A atividade faz parte do programa Portas Abertas, iniciativa que visa aprimorar a comunidade das operações da companhia e promover aí um uso consciente dos recursos hídricos. Ou seja, que saibam poupar água e possam dizer para as outras pessoas. E não tem nada melhor que os jovens para aprender bem, né? Durante a visita, os alunos acompanharam todas as etapas do ciclo da água, desde a captação bruta dos arroios, barracão e burate, até os processos químicos e físicos de purificação e precedem aí a distribuição aos reservatórios da cidade. Para a Corsã, receber estudantes técnicos reforça o compromisso com a formação de uma consciência coletiva, voltada ao desenvolvimento sustentável, ao bem-estar da população. A companhia ressaltou que o Instituto e grupos da comunidade aí que sejam interessados em agendar visitas ou conhecer outros projetos sociais ambientais podem entrar em contato diretamente pelo telefone 54, é claro, né? 99959-4484. Você está interessado? Quer levar sua escola lá? Liga 99959-4484. Vamos ao último bloco, né? O da Harmony. E vamos falar da Harmony, depois nós voltamos aí para a parte final do jornal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês uma situação muito estranha que eu passei hoje, porque nós entraremos no universo das bulas. Você, quando ingere um medicamento, você lê a bula? Não, pois há aqueles que compramos nas farmácias sem a prescrição médica. Tem alguns medicamentos aí, tô com dor de cabeça, tô isso, tô aquilo, e tipo o Engov. O Engov sempre foi utilizado para não se ter ressaca. Se toma um antes, um depois e está tudo resolvido. Mas desse em específico eu vou falar agora. Você já leu a bula do Engov? Nela está escrito que ele não pode ser ingerido com bebida alcoólica. Ele não pode, o Engov não pode. E quando eu aprendi a tomar Engov, quando me falaram, diz, toma com cerveja mesmo, nem precisa tomar com água. Então eu vou te mostrar agora um vídeo interessante que eu achei nas redes sociais. Presta atenção aí que ele é muito interessante. O que mais você faria se soubesse que na própria bula do Engov está escrito que ele não é indicado para ressaca? Vamos para um pouco de história. O Engov foi criado em 1962. O seu nome Engov é sugestivo da palavra hangover, que significa ressaca. Por muitos e muitos anos, sua indicação foi para essa finalidade, já que os comerciais não tinham a fiscalização que tem nos dias de hoje. Em sua formulação, nós encontramos mepiramina, hidróxido de alumínio, ácido acetil salicílico e cafeína. E sua indicação, de acordo com a bula, está escrito dor de cabeça e alergias. Pois é, e também na sua própria bula diz que o seu uso é contraindicado com bebidas alcoólicas.
Acredite se quiser, aquele comprimido que você aprendeu desde cedo que tem que tomar um antes e um depois para prevenir ou curar a sua ressaca, e que, na verdade, te fazia beber muito mais, já que não teria ressaca, na verdade, não pode ser tomado com bebida alcoólica. E lendo toda a bula, não há nada que mencione seu uso na prevenção ou melhora da ressaca. vale lembrar o seu risco associado ao ácido acetilsalicílico com a dengue. E também aos diabéticos, já que no seu comprimido tem açúcar. Não sabia dessa informação. Você sabia? Para quem aí conhece o medicamento Enjoy, segue as mesmas especificações. Bom, o que eu vou dizer para vocês, né? Eu, desde que eu me conheço por gente, eu sabia que o Engove era para ressaca, para não ter ressaca. Então tá aí uma bela dica aí, e eu reitero, né? Leia sempre a bula antes de ingerir qualquer medicamento. Não é porque o tio falou que é bom, porque a tia falou, por causa disso ou por causa daquilo, mas assim, ó, preste muita atenção na bula dos medicamentos. Viu aí? Que perigo? Em relação à segurança pública, vamos falar agora. Porque diariamente eu trago para vocês aqui informações da polícia, que a polícia prendeu traficantes, armas, drogas, tudo está sendo apreendido. E na semana seguinte, a mesma história. Talvez no outro dia, a mesma história. Até parece que estamos sempre com a mesma reportagem todo dia, toda semana. E essa é nova. Então ontem a Brigada Militar aqui de Bento Gonçalves prendeu mais 2 homens. Um de 22 anos e outro de 28 anos pelo crime de tráfico de entorpecentes. A abordagem ocorreu no bairro Vila Nova durante o patrulhamento de rotina. Com a dupla, os policiais apreenderam. Deixa eu ver se eu tenho aqui sim. Dá uma olhada aí, 60 porções de maconha, totalizando 810 gramas, quase 1 quilo de maconha, né? Além da droga, foram recolhidos 2 aparelhos celulares, 3 balanças de precisão, equipamentos utilizados para pesagem, fracionamento do material ilícito para a venda, Então, os 2 suspeitos foram detidos em flagrante e o material, como vocês viram aí, foi apreendido. E os indivíduos ficarão à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais. Que coisa, né? Que coisa. Deixa eu tirar minha imagem da frente, porque nós vamos também falar de drogas agora. E eu peço que você preste muita atenção. Todo o nosso jornal, ele é voltado a você. Mas preste atenção, porque algumas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, tá? Muitas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer. A imagem de fundo é muito dura, não é? Uma pessoa que está perdida nas drogas. Pois traz à tona uma realidade que estamos enfrentando, né? E a criminalidade cada vez crescendo. E eu vou falar um caso só, que a Polícia Federal fez uma grande ação contra essa criminalidade. E o que a Polícia Federal fez? Reuniu 200 policiais e fez 39 prisões temporárias, envolvendo, 2 cantores de funk e 2 influenciadores. Nesse meio mesmo, né, os influenciadores do funk, né? O MC Pose do Rodo e MC Ryan são os MCs envolvidos nessa falcatrua, né? A polícia prendeu eles. E eles fazem parte de um esquema altamente estruturado que envolve, nesse primeiro plano, 1,5 bilhão de reais. Cara, quando as drogas começam a envolver bilhão com B de bola, as coisas não estão boas, hein? 1,5 bilhão de reais, proveniente de apostas, tráfico internacional de drogas e funk. Esse MC do Rodo aí já teve envolvimento em polêmicas aí alguns meses atrás, bateu, acho, na mulher, na namorada, sei lá.
E eu fico pasmo quando esse tipo de coisa influencia na juventude da nossa nação. Agora todos querem ser bandidos. Todos os jovens querem ser como MCs. Hoje em dia essa gurizada, sem nada para fazer, formulam ideias estranhas na cachola deles. E ouvindo essas porcarias, pois eu tenho propriedade para falar que são umas porcarias. Uma música sem melodia, as melodias terríveis, as letras totalmente fora da moral. Não digo que antigamente não existia, mas assim hoje, que nem hoje, é terrível. As letras endeusando as drogas, glorificando as drogas, o sexo e a imoralidade, sem contar que a grande maioria deles utilizam de artifícios para que suas vozes saiam afinadas nas composições. Pois nem isso a grande maioria dos MCs são afinados. Eles cantam fora. Uma geração de cantores inúteis que não sabem nem cantar. É a mesma coisa contratar um salva-vidas que não sabe nadar. Nem todos, tá? Tem alguns MCs, mas são poucos. São raros os que sabem. Claudinho Bochecha vinha aí e depois essa galera se perdeu, né? E essa reportagem que eu fiz hoje é para você, pai e mãe, que deixam seus filhos navegarem na internet liberadamente, que não botam limites, que deixam essas músicas entrarem em suas casas. Porque isso não toca em rádio. Não toca em rádio. Não vou ser eu que vou proibir estas ações, pais. Mas que fique bem claro que isso será o reflexo de uma sociedade doente daqui a algum tempo. E também eu não estou aqui para dizer como vocês devem criar seus filhos. Mas lá adiante, vocês estarão arrependidos. Quando forem levar cigarros para eles nos presídios. Quando se perguntarem onde foi que eu errei, lembre-se desta palavra que eu falei hoje. Seja muito dura. Talvez você não gostou do que eu falei. Mas a vida é essa. A vida é dura. A vida cobra. A droga nunca entra derrubando a porta. Ela entra na vida dos jovens devagarinho. Um cigarrinho aqui, uma bebidinha ali. Depois ela arrebenta a sua vida. Essa é a droga, né? Bom, pessoal, foi duro, mas eu tive que falar. Até amanhã, um grande abraço para vocês. Amanhã é sexta e voltaremos amanhã. Tchau!